Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. E hoje eu vou mostrar para vocês o LG G Flex, que é esse aparelho bastante inovador, justamente por uma característica que é bem diferente dos demais. Trata-se da aparência curva do aparelho. Vejam que ele tem um design curvado, ao contrário dos outros que são todos retos. E para que isso fosse feito, a LG utilizou uma tela flexível, que eles chamam de P-OLED, e graças a isso ela consegue ser flexível. Evidente que o aparelho não é, porque além da tela nós temos aqui a bateria curva e os componentes também que estão dentro do aparelho, eles não são flexíveis. Mesmo assim, ele consegue sofrer uma pressão e ficar praticamente reto, como vocês podem ver aqui. Eu não vou forçar muito isso, pois esse aparelho foi cedido pela LG para os testes e não quero correr o risco de quebrar. E segundo a LG, esse tipo de formato permite que o microfone fique mais próximo da boca durante as ligações, então melhora um pouco a qualidade das ligações. Vamos começar falando do que chama mais atenção nele, que é justamente a aparência. Então aqui em cima nós temos o alto-falante e também o sensor de luminosidade e presença, um LED que assume várias cores diferentes. Muito bom esse recurso, eu sempre gosto de aparelhos que tem LED de notificação. E aqui a câmera de 2.1 megapixels. Essa câmera ela filma inclusive em Full HD. Aqui embaixo nós temos o conector micro USB 2.0. É um conector do tipo OTG, On The Go USB. Então ele aceita dispositivos externos como mouse e teclado. Inclusive dá para conectar o sintonizador de TV digital nele da Tivizen. Aqui nós temos o microfone e o conector P2 para fone de ouvido, ele fica na parte de baixo do aparelho. Na parte de cima nós temos um segundo microfone para cancelamento de ruído. Na lateral esquerda nós temos a bandeja para encaixar o cartão microSIM. Na lateral direita nós não temos nenhum tipo de botão, até porque os botões estão todos aqui na parte traseira, como acontece no LG G2. Então nós temos aqui a câmera de 13 megapixels com foco automático. Aqui nós temos o flash de LED, aqui nós temos o sensor do infravermelho, aqui nós temos o botão de volume mais e volume menos, e aqui o botão de power, de destravamento da tela, e como vocês podem ver, ele também é utilizado para as notificações, ele tem um LED de notificações. Durante as ligações ele fica também aceso, mostrando que você está em uma chamada. Aqui na parte inferior nós temos o alto-falante, e aqui a tampa dele. Podem ver que ela é cinza, num formato brilhante, com um acabamento muito bonito. E aqui está mais um recurso inovador do G Flex. Ele possui uma tecnologia de autorregeneração a riscos. Ou seja, se o aparelho sofrer leves riscos, por exemplo, como através de chaves, forem riscos superficiais, depois de umas 2 horas esses riscos somem. É uma coisa fantástica, realmente funciona. Claro que riscos mais profundos, ele acaba não se regenerando, os riscos ficam para sempre, ficam marcados. Mas riscos superficiais como de chaves, por exemplo, de aqueles arranhões mais simples, ele consegue se recuperar, e aqui vocês podem ver que realmente a tampa traseira não tem nenhum tipo de arranhão, o que é bastante comum em aparelhos com tampa traseira brilhante, que costumam apresentar riscos com extrema facilidade. Ele vem com a tecnologia NOCOM. Então quando você dá os 2 toquinhos na tela, você consegue despertar o aparelho. Olha só, ele vem com uma tela de desbloqueio personalizada, de acordo com o horário. Então vai anoitecendo, ela vai ficando escura, e você consegue até interagir com essa tela. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo aqui, ó, quando você vira o aparelho para cima, ele mostra o céu. E quando vira para baixo, ele mostra o mar. Bem interessante, muito bonita essa tela de desbloqueio. Então vamos desbloquear aqui o aparelho. Em relação à interface, o G Flex utiliza a mesma interface padrão da LG, que ela utiliza nos seus outros aparelhos atuais, porém com uma mudança que eu achei muito interessante, que ficou melhor do que a interface que a LG costuma usar. Ela colocou fundos pretos ao invés dos fundos brancos que ela costuma utilizar nos outros aparelhos. Além disso, o tema padrão do G Flex ficou muito bonito. O detalhe dos ícones ficaram bem diferentes aqui, ó, como a gente pode ver. O ícone de câmera, o de galeria,
o ícone de e-mail, ficaram de muito bom gosto e o aparelho ele passa uma imagem de sobriedade bastante interessante. Achei que ficou bem legal. Eu gosto da interface com fundo branco que a LG usa. Acho que os ícones poderiam ser mais bem trabalhados, mas não acho uma interface feia. Porém, essa interface que a LG utilizou no G Flex, ela é muito bonita. Realmente ela ficou de muito bom gosto e acredito que ela devia estender para os demais aparelhos. Ficou realmente muito bom. Ela lembra mais a interface padrão do Android, conforme a gente pode ver aqui, ó. Ela tem mais a aparência do Android e tem um visual bastante sóbrio. Isso que eu gostei mais. O formato das pastas aqui ficou bastante bonito também. Gostei muito do visual que o G Flex tem com essa interface. Claro que também dá para você trocar o tema. Se eu for aqui no tema, olha só, dá para você baixar outros na loja da LG e você pode utilizar o tema padrão também. Então vou aplicar aqui para vocês verem. Olha só, ele está agora com o tema padrão, com os ícones que vem nos demais aparelhos. Porém, a gente vê que o formato das pastas continua com aquele visual mais diferenciado, que na minha opinião é mais bonito do que o que ela costuma utilizar com os outros aparelhos. Além disso, o fundo continua com esse visual preto, que eu acho mais agradável, acho que fica mais legal. Bom, voltando aqui para o tema Flex, ele tem os mesmos recursos que as outras interfaces. Você segurar o botão aqui, você consegue adicionar novos aplicativos na tela inicial, você pode adicionar widgets também, conforme a gente está vendo aqui, e vocês podem substituir os papéis de parede. Inclusive, vocês podem utilizar papéis de parede animados. É possível personalizar também a transição da tela. Então, aqui nos ajustes de tela principal, você pode selecionar o efeito de tela aqui, olha só. Então dá para você personalizar bastante a interface, dá para você trocar o tema, utilizar temas diferentes, que fica bem legal. Aqui também no menu de opções é possível ajustar a tela de bloqueio. Aqui você pode utilizar o tema de giro do G Flex, que é aquele tema que eu mostrei para vocês. Se vocês habilitar, vocês podem utilizar outros efeitos de tela, que são os mesmos de outros aparelhos da linha L3, como o LG G2, por exemplo. Aqui você também consegue arrastar o ícone para outra tela. Você pode utilizar inclusive o movimento para poder passar um ícone ou um widget de uma tela para outra. Fazendo efeito de pinça, você consegue ver todas as telas. Você pode adicionar novas telas, até um total de 7, e levando até aqui você remove essas telas que você adicionou. Aqui a barra de notificações dele, ela é idêntica ao G2, por exemplo, então tem os mesmos recursos. Aqui você tem um atalho para o Kik Memo, que faz uma screenshot da tela. Você pode desenhar também nessa tela aqui, pode escolher um outro tipo de letra, cores diferentes, como pode ver, e você pode salvar ou compartilhar essa tela. Ele tem também os mini apps KeySlide, então você pode habilitar uma fileira aqui de mini aplicativos. Então esses aplicativos KeySlides, eles abrem mini apps em cima de janelas de outros apps ou da tela inicial. Conforme a gente pode ver, vocês podem manter até 2 mini aplicativos abertos simultaneamente, olha só. Vocês podem deixá-los transparentes e dessa forma você consegue interagir com o aplicativo que está atrás. Então tem essa vantagem também. Eu posso aqui deixá-lo ao fundo de outro aplicativo, de um navegador, por exemplo. Então olha só. E quando eu quiser interagir com ele, eu deixo aqui, eu tiro a transparência, eu consigo voltar a interagir com esse aplicativo. Eu posso redimensionar a janela, posso aumentar, diminuir. Clicando aqui eu consigo deixá-lo em tela cheia. Olha só que interessante. Então consigo interagir com ele sozinho na tela, e clicando de volta eu volto a deixar em tamanho de janela. Eu mostrei para vocês o navegador e tem o player de vídeo, mas ele também tem o mini app de telefone, de mensagens, calendário, e-mail, notas, administrador de arquivos e calculadora. Então tem vários aplicativos aqui. O de calculadora é muito interessante, porque a gente sempre está precisando de uma calculadora aí no momento de urgência. Então tá aqui com os KeySlides, você consegue abrir o aplicativo por baixo e você pode maximizá-lo em qualquer momento. O único problema quando você habilita os mini apps
Slide é que eles ocupam bastante espaço da área de notificações e vejam só que não sobra muito espaço para as notificações em si. Mas felizmente a LG possibilita desativar essa fileira de ícones, então você pode habilitar ou desabilitá-la. Algo interessante também é que ele tem o Kick Remote. Então, como o G-Flex vem com sensor infravermelho, você consegue utilizar o aparelho como um controle remoto. Então você consegue controlar TVs, DVDs, Blu-rays, qualquer equipamento que possua sensor infravermelho, até mesmo um ar-condicionado. Clicando aqui você deixa ele em tela cheia, então você tem um controle completo aqui, conforme a gente pode ver. Tá? Você pode adicionar vários controles, eu coloquei aqui de 2 TVs para fazer um teste. Saindo aqui você consegue deixar ele na barra de notificações, bastante interessante, até mesmo na tela de bloqueio você pode manter. E aqui uma coisa que eu gostei bastante, a princípio eu achei estranho, mas eu gostei muito depois que eu utilizei na prática. O sensor do infravermelho ele não está em cima, está aqui na parte da frente. Mas algo que eu notei é que normalmente quando a gente está com o smartphone, a gente não usa ele apontando para a TV, que ele fica um pouco... você não consegue ter uma boa visão da tela. Você utiliza ele em pé, vamos supor que a TV está aqui na parte de trás, então você consegue apontar ele nesse formato para a TV e consegue manipular. Ficou muito melhor do que se o sensor fosse aqui em cima, então gostei bastante dessa opção. Vejam que a LG utilizou essa solução recentemente, porque no G2 ainda estava aqui em cima o sensor do infravermelho. Aqui nós temos também outros ícones para ativar ou desativar notificações, recursos, para abrir aplicativos. Aqui tem a barra de brilho, que você pode deslizar manualmente e também deixar no automático. E aqui o botão de volume, onde você controla o volume das ligações. Clicando aqui você consegue ter o controle individual por notificações, por chamadas. Aqui dando uma olhada na tela de aplicativos. Então vejam só que ele tem aqui toda a relação dos aplicativos, e clicando aqui do lado você também tem acesso aos widgets. Vejam que a interface é bastante rápida, bastante responsiva. Eu tenho bastante coisa instalada aqui, mas ele está respondendo muito bem. Se você clicar aqui em configurações, você consegue editar manualmente esses ícones, mas você pode classificá-los aí por ordem alfabética, ordem de download. Você pode fazer várias personalizações nessa lista. Aqui, clicando em algum aplicativo e arrastando até informações, você consegue ver alguns detalhes dele, a versão, o espaço que ele está ocupando no disco, e tem uma opção já para você desinstalar o aplicativo diretamente. O G-Flex ele vem com uma tela bastante grande de 6 polegadas, então achei bem interessante essa opção de você, por exemplo, que nem aqui, os ícones virtuais de menu, home e voltar, eles estão do lado direito. Se você arrastar aqui você consegue centralizá-los, e arrastando de novo você joga para o lado esquerdo. Então tá para você interagir e deixar eles mais posicionados próximo ao seu dedo, então fica mais fácil de você acessar esses ícones. Outro recurso interessante que é suportado na interface do G-Flex é o de você guardar os aplicativos com os 3 dedos. Então você desliza com os 3 dedos para a esquerda, vou abrir o Gmail aqui, olha só, jogo aqui e vou abrir o navegador. Então você pode fazer até com 3 aplicativos simultaneamente. Então estão aqui, ó, notificações, olha só, deslize para a lateral. Então eles estão aqui, quando você pega os 3 dedos e puxa, ele te mostra esses 3 apps que foram guardados. Ele é semelhante à multitarefa, mas tem um diferencial. Enquanto que na multitarefa o aplicativo ele está em segundo plano, aqui ele congela o aplicativo no estado que você deixou. Então vamos pegar aqui o navegador, eu vou deixar ele exatamente nessa parte aqui, olha só. E vou guardar ele aqui de volta. Quando eu for puxar o aplicativo de volta, passado muito tempo depois que eu puxar ele aqui, ele vai estar no mesmo estado que eu deixei. Então ele congela o aplicativo naquele ponto que eu deixei e guarda. Ele possui também o modo convidado, que permite você configurar uma tela onde a criança
ou mesmo uma pessoa adulta que você deixar o aparelho, ela vai conseguir acessar o seu aparelho, mas somente aqueles aplicativos que você determinar previamente. Um recurso legal que o G-Flex possui e que está exclusivamente nele por enquanto, e é semelhante ao utilizado no Note 3, é a opção de você utilizar multijanelas. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir o Chrome e vou abrir também o navegador de internet padrão dele. Então estou aqui com os dois abertos. O que eu posso fazer? Se eu segurar aqui o botão de voltar, veja só que ele vai me abrir uma lista aqui. Então eu estou com a internet em primeiro plano, eu posso pegar qualquer um desses aplicativos e arrastar para a tela de baixo. E veja só o que acontece, ele divide ambos os aplicativos em janelas separadas. Eu posso utilizá-los tanto na horizontal quanto na vertical. Posso redimensionar uma janela, deixar uma maior e uma menor. Posso inverter a posição das janelas, olha só. Clicando aqui eu deixo uma embaixo, outra em cima. O mesmo acontece aqui no modo horizontal. Eu posso inverter os lados de ambas. E aqui eu posso maximizar uma janela. Por exemplo, eu estou com essa aqui aberta, eu clico aqui, eu maximizo a janela. Só que vejam que a barra continua aqui, ela está em tela cheia, mas em qualquer momento eu posso pegar aqui e voltar para a janela. Aqui dando uma olhada no menu de configurações, nós podemos ver que ele tem 4 barras separadas, o que melhora a organização da interface. E entrando aqui em geral, sobre o telefone, nós podemos ver que ele vem com a versão 4.2.2 do Android. Esse é um aspecto negativo desse aparelho. Ele não vem com a versão mais atual do Android, não vem com o KitKat, ele vem com o Jelly Bean na versão 4.2. Isso é um aspecto negativo entre aspas, porque o G-Flex é um aparelho top, ele está aí custando na faixa de R$ 2.700, então ele tinha que vir com o que tivesse de melhor no momento. Mas, para ser sincero, entre o 4.0 e o 4.4 as mudanças não foram tão grandes assim, foram mais mudanças incrementais. E entre o 4.2 e o 4.4 as mudanças foram muito pequenas. Então não chega a ser um defeito grave, mas seria interessante que o aparelho estivesse atualizado. Indo aqui em armazenamento, nós podemos ver que o G-Flex vem com 32 GB de memória interna. É uma capacidade bastante generosa. Isso é muito importante porque o G-Flex ele não possui slot para cartão microSD. Aqui nós podemos ver que dos 32 GB estão disponíveis 24 GB para instalação de apps, fotos, músicas, vídeos e demais arquivos. Aqui em execução nós podemos confirmar que ele possui 2 GB de memória RAM. Ele vem com um dos chipsets mais avançados do mercado, ele vem com o Snapdragon 800, que é o mesmo chipset utilizado no G2 e no Galaxy Note 3. Esse chipset ele é formado por um processador quad-core Crytek 400 de 2.26 GHz. Ele vem com uma GPU gráfica Adreno 330, que é excelente para jogos, ela manda muito bem com jogos. Depois a gente vai fazer um teste de jogos do G-Flex também. Então ele tem um desempenho realmente excelente. Inclusive nos benchmarks que nós fizemos, ele chegou a ter uma pontuação superior ao Galaxy Note 3, apesar do Note 3 ter mais memória RAM. Ele tem 3 GB de memória RAM contra os 2 GB do G-Flex. Aqui eu estou com um Galaxy Note 3 do lado do G-Flex, para vocês terem uma ideia de tamanho dos dois aparelhos. O Galaxy Note 3 com 5,7 polegadas e o G-Flex com uma tela de 6 polegadas. Falando um pouquinho da tela do G-Flex, ela é uma tela com resolução HD, é uma tela OLED, POLED, e claro, uma tecnologia nova, por isso é comum que se espere que não seja uma tecnologia já totalmente desenvolvida. Talvez por isso a LG tenha utilizado um painel com resolução HD apenas e não Full HD. Então o G-Flex possui uma tela com resolução de 1280 por 720 pixels. Ela poderia ter utilizado uma tela Full HD, mas talvez por limitação da tecnologia não tenha conseguido. É uma tela muito bonita, tem uma qualidade ótima, e o fato dela não ser Full HD não faria muita diferença, até o momento que você coloca ao lado de um aparelho Full HD. Então, quando você compara lado a lado um aparelho com tela HD com um de tela Full HD, você consegue notar a diferença.
você consegue ver que a tela Full HD ela tem uma definição maior. Eu vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Então, com a aproximação vocês podem ver que, não sei se é possível transmitir isso no vídeo, mas acredito que sim. Então a gente consegue ver que a tela do Note 3 tem uma definição, tem uma definição das letras, das imagens melhor do que o LG G Flex. E acontece o mesmo com o texto. Em relação à câmera dele, ela possui 13 megapixels e é o mesmo sensor, tem a mesma resolução do LG G2, mas estranhamente ela tem um desempenho inferior ao G2. Eu não sei explicar exatamente porquê, não sei se utiliza um sensor diferente, mas eu sei que ela não possui o estabilizador de imagem que o G2 tem, então isso já é um aspecto negativo. E achei que as imagens dela, elas ficam um pouco lavadas, com cores lavadas. Isso não acontece no G2. Aliás, a câmera do G2 é uma das melhores que eu já testei aqui no Brasiligeeks. Mas é uma câmera rápida, como a gente pode ver, ela está disparando sozinha por causa dos comandos de voz, ela confunde a minha voz aqui com um comando de disparo e acaba fotografando sozinha. Podem ver que ela consegue fazer um foco, aqui uma foto tirada em uma parte mais próxima, vejam só que ele tem uma qualidade boa, só achei as cores um pouco lavadas aqui, pessoalmente, olhando aqui, eu achei que essa câmera podia ser um pouquinho melhor. Ela é uma câmera que substitui tranquilamente uma câmera compacta, dá para você tirar fotos muito boas com ele, que a exigência é um pouco maior porque trata-se de um aparelho top. Ela tira fotos em até 13 megapixels e faz filmagem em até 4K. Então é um detalhe bastante interessante. Ele também consegue filmar em Full HD a 60 quadros por segundo. A câmera frontal dele ela é muito boa. É uma câmera de 2.1 megapixels, então tá aqui. E o interessante é que ela também consegue filmar em Full HD, conforme a gente pode ver aqui, a 30 quadros por segundo. Então agora que os selfies estão em moda, um aparelho com uma câmera frontal muito boa é extremamente importante para você realizar selfies. E 2.1 megapixels é uma resolução bastante adequada para isso. O G Flex ele vem com uma bateria de 3.500 mAh. Eu tenho aqui, tirei umas fotos da tela para vocês verem. Eu consegui fazer com que a bateria dele dure por volta de 35 horas. Então foi mais de um dia aqui, conforme a gente pode ver. Vou aproximar aqui para vocês verem. Então ele chegou aqui a 34 horas e 3 minutos e ainda tinha um pouquinho de bateria. Aqui outro gráfico com 30 horas de uso. Então ele tem uma ótima duração de bateria, achei bem interessante isso. Agora nós vamos rodar alguns testes de benchmark. Eu vou excluir os aplicativos que estão rodando em segundo plano para a gente poder ver a performance. Vejam que são vários aplicativos que estão abertos, ele estava rodando muito bem. Então vamos rodar aqui começando pelo quadrante. E vejam só, aqui no quadrante o G Flex fez 19.937 pontos. No Antutu, o G Flex teve um resultado excelente, realmente excelente. Ele fez 36.725 pontos e ficou acima até mesmo de aparelhos como o Galaxy Note 3. Achei bem interessante isso aqui, porque ele deveria ficar abaixo, já que ele tem menos memória RAM, mas ainda assim ele teve um desempenho superior. Já no Velamo, ele fez 2.972 pontos no teste de HTML5 e 1.222 pontos no teste Metal. Por fim, no teste do 3D Mark, nós podemos confirmar o excelente desempenho do LG G Flex, pois ele conseguiu 16.803 pontos no teste Ice Storm Unlimited, e nos demais testes Ice Storm Extreme e Ice Storm, ele deu um Maxed Out, ou seja, ele extrapolou nesses dois testes e fez o máximo de pontuação. E é isso aí, pessoal. Essa foi a análise e testes do LG G Flex, um aparelho bastante inovador, que traz um novo conceito no mercado, que é o de tela curva, e junto com a tela curva também a bateria curva, já que a bateria teve que ser adaptada para o corpo desse aparelho. Ele tem um desempenho de ponta graças ao chipset Snapdragon 800, então ele tem um desempenho impecável.
A memória interna de 32 GB é bastante adequada, principalmente se levarmos em conta que ele não possui slot micro SD. O fato dos botões ficarem na parte de trás é um diferencial que eu gostei muito. Claro que você precisa se adaptar a isso. Tem pessoas que não gostam dessas alterações, preferem que o botão fosse na lateral, mas quando você se acostuma passa a ser até mais prático. E é um recurso que deixou o aparelho com uma largura bem menor, mesmo tendo uma tela de 6 polegadas. Aqui sobre a utilidade da tela curva, é algo bastante controverso, é algo que é difícil saber se realmente existe uma utilidade prática na tela ser curva, mas é uma novidade bastante interessante. É um aparelho que chama muito atenção. Em todo lugar que eu passei com o G-Flex, as pessoas me perguntaram sobre ele, me perguntaram por que ele era assim, tiveram curiosidade de mexer nele. Então é um aparelho que chama bastante atenção. Utilizei ele para pegar muitas peças das pessoas, falei que eu tinha sentado em cima e tinha amassado a tela, falei que o meu filho tinha sem querer danificado a tela e que por causa disso ele tinha ficado curvo, e o pessoal acreditou e até ficou feliz do aparelho não ter quebrado, dele ter continuado funcionando com a tela curva. Depois, claro que eu contei a verdade para eles, mas é bem legal você poder usar esse aparelho para tirar onda com as pessoas. Mas enfim, eu gostei muito, seria um aparelho que eu compraria. A única coisa que eu não gostei, curiosamente, foi a questão da tela. Não que a tela seja ruim, a tela é muito boa, ela dá conta do recado, mas em se tratando de um aparelho top de linha, com preço de R$ 2.700, eu esperava que essa tela fosse Full HD, que tivesse uma qualidade um pouco melhor. Mas é um aparelho inovador, um aparelho diferenciado, um aparelho que chama bastante atenção, que tem uma tela bastante grande. Eu gosto muito de telas grandes e mesmo assim ele não ficou exagerado, pelo menos para mim. Se você tem um Galaxy Note 3, você se adapta facilmente ao G-Flex. E é isso aí, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal do Brasiligeeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo, divulguem o canal do Brasiligeeks para que a gente continue sempre crescendo aí e sempre lançando novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima!